Beleza? Pessoal, todo mundo conseguindo enxergar essa imagem com as armaduras de clave? Sim, sim. Sim, bem tranquilo. Beleza. Como que funciona aqui? A gente tem aquela lógica, né, de indo em quintas, adicionar uma alteração, né? Então, por exemplo, partindo do Dó, vou adicionar um sustenido, outro sustenido. Deixa eu, Thiago. E aí, a gente tem, enfim, uma ordem também para colocar esses sustenidos na nossa armadura de clave. A gente adiciona e sempre vai, o anterior vai se mantendo. Vocês vão ver que ele faz um movimento, né, para cima e para baixo aqui, né? Começa no Fá sustenido, aí desce para o Dó sustenido. Aí Fá sustenido, Dó sustenido, sobe para o Sol sustenido. Ele vai fazendo meio que um zigue-zague aqui na ordem dos sustenidos. Para quem conseguiu fazer, aproveita e confere aí e vê se está tudo certinho dessas tonalidades. Vê se tem algum que vocês colocaram diferente, ou se colocaram numa ordem diferente, ok? Tá tudo certo. Beleza. E aqui, relembrando então, para a gente identificar a tonalidade a partir de armaduras de clave com sustenidos, como que a gente faz? Vocês lembram? Não entendi a pergunta. Se É não o me engano, é ciclo das tipo. quintas. Sim, mas digo, se eu É bato o o olho ciclo das numa quintas. armadura de clave que tem ali sustenidos. No caso, então, tu vai olhar a armadura ali e vai ver, tipo, se ela tá na de Dó, ela é Ré, não é? Exato, você tem que ver sempre o último Sim, o sustenido que último você tem sustenido, né? e subir um Isso. semitom. Uhum. Exato, exatamente. Então aqui, por exemplo, aqui tem um sustenido aqui, Sobe um não teria semitom. nota Sol. Isso, aqui teria o Sol sustenido, o subir um semitom vira Lá, certo? Considera que essa nota está sustenida, então você sobe o semitom. Aqui Certo. tem um Ré sustenido, então seria Mi, ok? E nos bemóis, qual que seria a manha para você identificar qual que é a tua forma de compasso, não, qual que é a tonalidade? A penúltima. Isso, exatamente. O penúltimo bemol que aparecer é a tonalidade específica. Então aqui, por exemplo, nesse aqui, de Ré bemol, eu tenho aqui um bemol no Sol, mas o anterior é no Ré. Então a tonalidade é Ré bemol, ok? Tudo certo, Thiago? Opa, tudo tranquilo. Beleza. E aí, gente, uma observação. Eu vou mandar esse arquivo aqui para vocês conferirem depois certinho. Então, reforçando, a armadura de clave tem que estar sempre nessa ordem, os sustenidos, no caso, e os bemóis. Não podem estar misturados, não podem estar bagunçados ali dentro da clave de sol. Eles têm que estar nessa ordem. E aí, a gente pode escrever essas armaduras de clave também na clave de Fá, né? Deixa eu abrir aqui. Por exemplo, aqui a gente tem sustenidos, ó. De Dó não tem nada. De Sol maior, a gente tem o Fá sustenido. Então, eu boto nesse Fá aqui da clave de Fá. As notas, as alterações são as mesmas, né? Então, em Ré, eu tenho alteração no Fá sustenido e no Dó sustenido. O que vai mudar é só a posição na pauta, porque na clave de Fá são outras notas. Sem colocar o sustenido bem onde está aquela nota. Tranquilo isso? Hum. Então, se vocês... Diga. Tá de boa? Se vocês forem escrever alguma coisa na clave de Fá, tem que se atentar a isso, né? Que daí a armadura vai mudar um pouco de posição, tá? Porque daí são outras notas. Aqui um outro exemplo. Deixa eu ver. Calma aí. Bom, e aqui a gente tem todas elas, né? Na clave de Sol e na clave de Fá. Vocês compararem como é que fica, né? Sol maior, Ré maior, Lá maior, Mi, Si, Fá sustenido e Dó sustenido aqui. E aí os bemóis, né? Fá, Si bemol, Mi bemol, Lá bemol, Ré bemol, Sol bemol e Dó bemol.
ok? Todas essas tonalidades aqui. Vou mandar essa imagem para vocês, e aí vocês podem também usar para estudar. Uma outra observação, que é isso eu não comentei ainda na aula com vocês. A gente tem para cada... Deixa eu pôr aqui. Para cada tonalidade maior, a gente tem o que a gente chama de relativo menor. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Possivelmente sim, mas alguns acho que não. Como que funciona isso? Quando a gente tem uma armadura de clave, ela serve para duas escalas. Serve para uma escala maior e para uma escala menor. E como que a gente acha esse relativo menor? O relativo menor vai estar uma sexta maior de distância da fundamental. Então, por exemplo, tem aqui Dó maior, o relativo menor de Dó é Lá. Né? Uma sexta maior. Então, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. 6. Sexta é maior. Do Sol, a relativa menor é Mi. Mi menor, no caso. Então, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Essa é a ideia. O que significa isso? As notas que eu uso em Dó maior vão ser as notas que eu vou usar também em Lá menor. As notas que eu uso em Sol maior são as mesmas que eu uso em Mi menor. E assim por diante. Ok? Não sei se ficou tranquilo essa parte. Podem ir perguntando, gente. De boa? Tá tranquilo ainda, professor? Tranquilo. Eu vou seguir aqui então, eu vou dar só uma revisada no que a gente estava vendo na semana passada sobre escalas, principalmente. E aí a gente vai seguir. Vou pôr aqui tela cheia. Tá. Então, a gente viu um pouquinho sobre consonância e dissonância na semana passada, né? As consonâncias perfeitas, as imperfeitas e as dissonâncias, né? Nas consonâncias perfeitas, a gente tem a oitava, a quinta e a quarta justa. Nas imperfeitas, a gente tem a terça maior e a terça menor, a sexta maior e a sexta menor. E dentre as dissonâncias, a gente tem a segunda menor e a maior, a quarta aumentada, a quinta diminuta, a sétima menor e a sétima maior. Né? Basicamente, as dissonâncias, então, são segundas, sétimas, e aí o trítono, né, que está presente na quarta aumentada e na quinta diminuta. Que é de trítono tem esse nome por causa da distância de 3 tons, e que gera aquele som tenso que a gente ouviu na semana passada. E aí a gente viu que essa relação de consonância e dissonância tem muito a ver também com cálculos relacionados à frequência e de proporção, né? A proporção vai ser cada vez mais simples quanto mais consonante, né? Aqui, oitava, e vai ficando mais complexa essa proporção, até chegar na segunda menor, por exemplo, que a gente tem uma proporção de 15 para 16, essa relação vibratória. Significa basicamente que é um som que soa bem dissonante. E isso tem a ver também com a série harmônica que a gente viu na semana passada, que é a sequência de notas que soam quando eu toco uma nota. Quando eu toco uma nota, várias outras vão soar e muitas vezes a gente não consegue identificá-las, mas elas aparecem dessa forma. Aparece primeiro uma oitava, depois uma quinta, aí uma quarta. Então, aquela sequência das consonâncias, né? Até chegarem aqui no final da série harmônica, que a gente vai ter a segunda menor, que seria o som dissonante ali. Entrou alguém na sala? Calma aí. Ficou aqui. Beleza. E a gente vê um pouco sobre escalas. Escalas basicamente são um conjunto de notas, né, que estão numa sucessão, que geralmente não precisa necessariamente ser uma sucessão de segundas ou segundas maiores ou menores, né, pode ter terças, enfim. Esses intervalos podem variar e produzir um ou mais modos. A gente viu o exemplo da escala de tons inteiros, né, que a gente só tem intervalos de tons entre as notas. E
Aí a gente chegou na escala diatônica, que é a base para a nossa construção harmônica da música ocidental, enfim, desde o século XVI, XVII. É a nossa base, essa escala diatônica, né? E ela é composta por uma sequência aqui, que varia entre intervalos segundas maiores e segundas menores. E a sequência é essa: tom, tom, semitom, tom, 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 semitom, certo? Considerando aqui, por exemplo, se eu começasse numa outra nota, pensando aqui, eu teria uma outra sequência. Se eu começasse aqui no Ré, por exemplo, eu teria tom, semitom, tom, 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 semitom, tom. Aí eu teria um outro tipo, uma outra escala. Então, aí eu teria os modos gregos, que a gente chegou a ver na semana passada. Mas, a princípio, a gente vai seguir essa sequência aqui. Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Que aí vai ser a base para a nossa escala diatônica, tá? Que é conhecido também como modo jônio, ou, né, ou escala maior. Dito isso, a gente falou um pouquinho sobre o ciclo de quintas, né, que foi bem importante para vocês construírem essas armaduras de clave que vocês fizeram. A gente tem, o que é o ciclo de quintas? A gente colocar as notas, organizar elas nesse movimento em quintas, né? Então, partindo do dó, por exemplo, a gente vai ter dó, sol, ré, lá, mi, si, fá sustenido, né? Para que serve o nosso ciclo de quintas? Para várias coisas, mas nesse primeiro momento, ele serve para a gente identificar os acidentes que aparecem em cada uma dessas tonalidades. Então, em Dó maior, a gente não tem nenhum acidente. Em Sol, a gente tem um sustenido. Ré, a gente tem dois sustenidos. Lá tem três, Mi, quatro, Si, cinco, Fá sustenido, seis. Né? E a gente vai sempre adicionando do anterior, né? Então, por exemplo, Sol a gente tem o Fá sustenido. No Ré a gente vai ter o Fá sustenido também, mais o Dó sustenido. Em Lá a gente vai ter Fá sustenido, Dó sustenido e Sol sustenido. E assim por diante. Né? E aí, se a gente seguir em quintas ali, né, e por enarmonia transformar o Fá sustenido num Sol bemol, a gente acha aí os bemóis, as tonalidades que tem bemóis, né? Só que daí vai diminuindo. Sol bemol vai ter 6, aí Ré bemol vai ter 5, Lá bemol 4, Mi bemol 3, Si bemol 2, Fá 1, até chegar no Dó, que não tem nenhum. Ok? Aqui a gente tem isso bem claro, então, né? Se eu for seguindo em quintas, eu consigo chegar de volta ali no Dó no final. Essa metade do lado direito é a que tem os sustenidos. Essa metade do lado esquerdo é a que tem os bemóis. Isso aqui tá daí reforçando isso, reforçando essa ideia. E aí, colocando isso nas escalas, né, a gente consegue daí saber quais notas que a gente vai usar para tocar cada música. Isso é de extrema importância para a gente. Então, por exemplo, se eu estou tocando uma música em Dó maior, eu sei que, a princípio, eu não tenho nenhum acidente, não tenho nenhum sustenido, nenhum bemol. Né? Se eu estou tocando uma música em Sol, por exemplo, eu sei que as notas que eu vou usar vão ser Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido e Sol. Né? Em Ré, eu preciso saber que eu tenho que usar o Fá sustenido e o Dó sustenido. Né? Se eu não usar essas notas, eu estou saindo dessa escala diatônica, estou saindo da escala do modo maior. Né? E aí, muitas vezes, eu saio da ideia de tonalidade, de forma geral. Né? Então, se eu quero fazer uma música tonal, eu vou utilizar essas escalas, a escala do modo maior. Né? E aí eu preciso usar as notas que estão dentro delas, dentro da tonalidade. Claro, vocês vão ver que mais pra frente, a gente tem acidentes que são ocorrentes na música. Né? Acidentes que aparecem, sei lá, num trechozinho da melodia, ou em alguma parte só da música, que são notas que não pertencem àquela escala. E é muito comum isso acontecer. Mas as notas base para a gente construir nossas músicas vão estar dentro da escala daquela tonalidade. Então, por exemplo, se eu vou tocar uma música em Lá maior, quais acidentes que eu tenho que lembrar? Eu tenho que lembrar que eu tenho o Fá sustenido, o Dó sustenido e o Sol sustenido para utilizar. Ok? Isso seguindo em frente, né? Daí a gente vai ter os bemóis, que a gente já estava vendo. E quando a gente pensa em ciclo de quartas,
A ideia é basicamente a mesma, só que eu vou achar os bemóis primeiro, né? Se for em quartas, né? Partindo do dó, eu vou ter fá, si bemol, mi bemol, lá bemol, cada um vai adicionando um bemol, até eu chegar em sol bemol, em que eu tenho 6 bemóis. Aí eu posso, por enarmonia, transformar esse sol bemol num fá sustenido. E aí continuar o meu ciclo, aqui, só que daí vai tendo sustenidos e cada vez diminuindo, né? Fá sustenido, si, mi, lá, ré, sol, até chegar no dó de novo, que não tem nenhum acidente. Ok? Valdineia, tá aí? Oi, professor, tô aqui, cheguei Tudo certo? atrasada. Ah, Tudo sem certo. problemas, a gente começou mais tarde também. Tudo Ai, que certo. bom. Professor, aproveitando, Diga. é Aham. assim, eu tô entendendo ali a parada da gente achar o sustenido, tal, como que faz ali, mas eu queria que o senhor só reforçasse por que que é chamado de quinta lá, ciclo de quinta e ciclo de quarta, só para me Ah, entender tá. ali na clave, né? Sim. Esse ciclo de quintas é porque eu tô indo em quintas nas tonalidades aqui. Então, do dó para o sol é uma quinta, né? Dó, ré, mi, fá, Sim. sol. Do sol para o ré é uma quinta. E Ah, aí tá. eu vou em quintas para identificar quantos sustenidos eu vou ter. Então, na primeira eu vou ter 1, depois 2, 3, 4, 5, certo? Aham, Por vai isso, na sequência até chegar a 6, então. isso. Então, o meu ciclo de quintas me ajuda a achar os meus sustenidos, né? Uhum, Se eu for no ciclo beleza. de quartas, então, começando do dó, por exemplo, em quartas, eu do dó pro fá, aí pro si bemol, aí eu acho as tonalidades que usam bemol, entendeu? Uhum, entendi, obrigada. É basicamente isso. Então, bom, reforçando aqui, né, armaduras de clave. São indicações de acidentes, sustenido ou bemol, que irão ocorrer durante toda a música. Elas ficam posicionadas logo após a clave e podem ser alteradas no meio da música. Então, assim, pode ser que no meio da minha música eu mude de tonalidade. Então, o que acontece? Se eu vou fazer isso, eu mudo também a minha armadura de clave, né? Digamos que isso daqui era tudo parte de uma música só. Eu tô começando a música em que tonalidade aqui? Vamos lá. Com essa armadura de clave. Ré, Ré, exatamente. Aí eu mudo para qual tonalidade depois disso? Mi, Mi, exato. Ó, lembra? Então, tem que olhar para o último sustenido e subir um semitom. E aí eu mudo para essa daqui. Os bemóis a gente tem que ver o penúltimo bemol, lembram? Então, de Mi eu fui para Si bemol, Si bemol, exato. E o último aqui, a última tonalidade, Lá bemol. Lá bemol. Exatamente. Ok? E eu poderia ter isso, poderia ter, inclusive, mais de uma mudança de tonalidade na música. É algo que a gente consegue fazer e a gente pode fazer. Só que a gente tem que saber fazer a armadura de clave de cada tonalidade. Né? Se a gente está escrevendo isso num programa, no Sibelius, no Finale, no MuseScore, ele gera a nossa armadura de clave sozinha. Mas, de qualquer forma, se eu estou lendo uma partitura, eu preciso identificar qual que é a tonalidade que está escrito aquilo, quais são os acidentes que eu vou usar. Né? Eu preciso bater o olho na armadura de clave e conseguir identificar qual que é esse tom. Né? E aí, relembrando, né, na armadura de clave a gente escreve às vezes sustenido, por exemplo, a gente escreve conforme eles são adicionados no ciclo de quintas, né? Então, primeiro eu boto o Fá sustenido, depois o Dó sustenido, o Sol sustenido, o Ré sustenido, Lá sustenido e o Mi sustenido. E aí, os bemóis é a mesma coisa, são escritos conforme a adição de sustenidos no ciclo de bemóis, né? Não de sustenidos aqui, no caso, tá errado. No ciclo de quartas, para os tons que usam bemóis. Então, partindo do Dó, né, a gente teria o Fá maior, que eu vou ter o Si bemol, aí Mi bemol, Lá bemol, Ré bemol, Sol bemol e Dó bemol. Ok? Então, algumas lógicas, né? Só reforçando o que a gente já estava vendo até agora. Para tons que usam sustenidos, todos os acidentes que entram permanecem. Né? Então, se eu estou andando em quintas ali. Então, se eu tô do Dó, eu vou para o Sol. Sol eu tenho Fá sustenido. O próximo em quinta seria o Ré. Eu mantenho o acidente anterior, que era o Fá sustenido. E aí eu vou adicionar mais um. Okay? Sempre permanecem, todos que vão entrando.
O acidente adicionado será sempre no 7º grau da escala. Então, mesmo exemplo. Eu estou no Sol, que eu tenho o Fá sustenido ali. A próxima tonalidade que eu vou em quintas é o Ré, né? Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Então, eu mantenho o Fá sustenido, e o acidente que eu vou adicionar é o 7º grau da escala. 7º grau da escala de Ré agora. Então, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. O meu sustenido vai estar na nota Dó. Os acidentes também vão aumentar em quintas justas, né? Eu vou de Dó para Sol, melhor, de Sol para Ré, de Ré para Lá, de Lá para Mi, e os acidentes são Fá sustenido, Dó sustenido, Sol sustenido, Ré sustenido, Lá sustenido e Mi sustenido. Tá tudo indo em quinta, né? E aí, aquela dica que eu comentei. Para identificar o tom, olha o último sustenido ali e sobe um semitom. Ok? No ciclo das quartas, né, a gente identifica os tons que usam bemóis. Então, a mesma ideia, todos os acidentes que entram permanecem, e o acidente adicionado será sempre no 4º grau da escala. Então, por exemplo, eu vou de Dó para Fá. O primeiro bemol que vai aparecer está no 4º grau da escala de Fá. Então, é Fá, Sol, Lá, Si. Vai ter o Si bemol. Próxima tonalidade, em quarta ali, é o próprio Si bemol. Então, o bemol vai estar no 4º grau da escala de Si bemol. Então, Si bemol, Dó, Ré, Mi. Aí vou ter o Mi bemol, e assim por diante. E aí, se eu pular aqui é uma dica, né? Pulando um acidente, o próximo estará sempre um tom abaixo. Então, por exemplo, do Si bemol aqui, ó, pulo o outro vai estar um tom abaixo, Lá bemol. Se eu começo aqui no Mi bemol, pulo outro vai estar sempre um tom abaixo. São algumas dicas para vocês pensarem nessa sequência, né? Vocês veem o que ajuda vocês e o que confunde. Se confundir, não considera, ok? E a tonalidade seguinte é sempre o acidente que entrou. Então, ou como a gente tinha visto, né? Para eu identificar a tonalidade de uma música ali que está em bemol, eu tenho que olhar o penúltimo bemol da armadura de clave. Ok? Então, aqui. Esse daqui eu tenho 3 bemóis. O penúltimo é Mi bemol, então a tonalidade é Mi bemol. Aqui tem os 5 bemóis. O penúltimo é o Ré. Então a tonalidade é Ré bemol. Ok? E aí, isso daqui, a gente já entra na parte de harmonia. Formação de acordes. Mas até aqui, alguém teve alguma dúvida? Se não teve, também fala aí. Não, tá tranquilo. Ok? Show de bola. Tranquilo. De boa. Beleza. Tranquilo. Beleza. Mas qualquer coisa, vão perguntando. A gente estava aprendendo aqui sobre a escala, principalmente sobre a escala maior. Por quê? Porque a escala é a nossa base para construir acordes, né? Então, se eu vou tocar uma música, eu tenho a parte da melodia, em que eu uso as notas da escala, e eu tenho a parte da harmonia. E a harmonia, eu vou estar sempre fazendo o quê? Combinações de notas, né? E essas notas que eu vou combinar são notas que eu vou escolher a partir da minha escala, né? E eu formo com isso acordes. E o que são acordes? Acordes são 3 ou mais notas tocadas ao mesmo tempo, com intervalos sobrepostos de terças. Então, acordes são o quê? Sobreposições de terças. Então, por exemplo, eu tenho ali, vou pôr aqui, tipo, essa aqui é a escala de Dó maior. Então, se eu quero fazer um acorde de Dó, eu vou sobrepor terças. O que é a terça, né? Eu tenho aqui a segunda, a terça. O Mi é a terça do Dó. E aí eu ponho a terça do Mi, que é o Sol. Ou seja, eu sempre vou pulando uma nota dessa escala. Então, para fazer o acorde de Dó maior, eu vou pegar Dó, o Mi e o Sol. Pego essas 3 notas. Aí depois eu poderia continuar ainda, né? Colocar o Si, colocar o Ré, e assim por diante. Mas a princípio, quando eu penso em acordes, o mínimo seria 3 notas, né? Sobrepondo terças. Então tá. A linguagem que a gente mais usa
na escrita dos acordes é a de cifras, né? A gente usa as letras, que eu acho que vocês já estão acostumados também, na maioria, que vão de A a G. Né? As letras representam a nota fundamental do acorde, tá? Então, a letra A representa Lá, B, Si, C, Dó, D, Ré, E, Mi, F, Fá e G, Sol, ok? Quem toca violão, quem toca piano, quem toca algum instrumento harmônico já tá careca de saber isso. Mas às vezes, se você não toca algum instrumento harmônico, isso talvez seja um pouco novidade. Então é importante a gente reforçar isso aqui também, beleza? Então, essas aqui são o que a gente chama de cifras. A cifra, ela representa um acorde. Ela representa aquela combinação de 3 ou mais notas, ok? Então, o A aqui não é só a nota Lá. É o acorde de Lá. E o acorde de Lá vai ter 3 notas, ok? Aí, caso haja alteração de acidente na nota, o acidente vem ao lado direito da letra. Então, por exemplo, se aquele acorde é o de Lá bemol, eu escrevo A e um Bzinho minúsculo, né, que representa o bemol. Ou se o acorde é de Dó sustenido, vou ter o C e o símbolozinho do sustenido. Né? E o acorde pode ter outros complementos, né? Ele pode ter um Mzinho, que significa que é um acorde menor. Se não tem nada, é um acorde maior. Se tem um Mzinho, é um acorde menor. Aí posso ter um acorde aumentado, posso ter um acorde diminuto, que pode ser escrito dessa forma aqui, Din, ou pode ser escrito aqui, ó, com essa bolinha, tipo, como se fosse um grau ali, né? Então, o Din ou a bolinha podem significar que o acorde é diminuto. O 7 significa que o acorde tem uma sétima, ou 7M uma sétima maior, 5B uma quinta bemol, etc. A gente vai ver daí como que funciona cada uma dessas coisas. Mas esses aqui são todos complementos do acorde, que vão indicar quais notas formam o acorde. Tá? Então, aí pensando sobre o uso de cifras de forma geral, né? Tem alguns prós e alguns contras, né? Os prós, por exemplo, esse primeiro aqui é tanto um pró quanto um contra, né? Não deixa claro qual a estrutura do acorde no que diz respeito às oitavas em que cada nota se encontra. Isso pode dar uma liberdade para quem está tocando o instrumento ali. Por exemplo, você está escrito ali o Czinho, que eu tenho que tocar um acorde de Dó maior. As notas que eu tenho que tocar em Dó maior são Dó, Mi e Sol. Mas eu posso tocar um Dó aqui no grave, o Mi lá no agudo e o Sol aqui na região média, por exemplo. Não importa essa ordem delas, né? Mas isso também pode ser um contra, né? Se você quer que soe exatamente aquele Dó específico, aquele Mi, aquele Sol, aí talvez seja melhor escrever numa partitura, em vez de escrever com a cifra. Ok? Um outro pró é que facilita a leitura e aprendizado dos acordes. Né? É mais fácil, a princípio, você bater um olho numa cifra e fazer o acorde, do que tipo, para quem, por exemplo, não tem leitura de partitura e bater o olho ali naquele conjunto de notas e fazer as notas, né? Mas, por outro lado, as cifras não têm uma escrita padronizada. Então, a escrita de cifras aqui no Brasil é um pouco diferente da escrita americana, por exemplo. As letras são as mesmas, mas, por exemplo, com relação às sétimas, aos complementos ali da cifra, tem algumas coisinhas que variam, né? Diferente da partitura, que é padronizada no mundo todo, basicamente. Né? Outro pró é que facilita a transposição de tonalidades. Né? Você tem uma música ali escrita com melodia e cifra, eu só transpõe essas cifras para o tom certo. Né? Se eu tivesse com a partitura escrita, eu teria que transpor cada uma das notinhas escritas ali na partitura, né? Mas tem o contra que, às vezes, os intérpretes não visualizam as notas que estão sendo executadas. Né? Por exemplo, para quem toca violão, muitas vezes você aprende ali o shape, né, que é o formato para fazer o acorde de Dó maior. Você aprende que aquilo é Dó maior, mas você não sabe exatamente qual que é cada uma das notas que está tocando em cada corda. Às vezes, né? Claro, muitos vão saber, mas outros vão simplesmente decorar esses shapes, né? Então tem esse contra também. Mas de forma geral, as cifras são muito úteis para a gente, enfim, para a gente estudar, para a gente tocar, para a gente escrever música, né? E aí, eu falei que os acordes são conjuntos de 3 ou mais notas, né? Quando são 3 notas só, a gente tem as tríades. As tríades são os acordes que possuem apenas 3 notas.
Como um acorde ele é composto pela sobreposição de terças, nós podemos sobrepor terças maiores e terças menores. Ou seja, assim a gente tem 4 possibilidades de tríade diferentes, né? Aqui, uma combinação. Se eu sobrepor uma terça maior com uma terça menor. Outra combinação, uma menor e outra maior. Outra combinação, 2 terças maiores. E outra combinação, 2 terças menores. Cada uma dessas combinações vai gerar um tipo de acorde diferente. Tá? Aí a gente vai começar pelas tríades maiores, os acordes maiores. Né? Eles têm uma sobreposição do quê? De uma terça maior mais uma terça menor. Então, é uma terça maior e uma menor. Por exemplo, o exemplo que eu tinha dado lá, o acorde Dó maior. Eu vou ter as notas Dó, Mi e Sol. Do Dó para o Mi, eu tenho uma terça maior. Do Mi para o Sol, eu tenho uma terça menor. Ok? Quando eu quero escrever isso como um acorde, eu faço dessa forma aqui, ó. Eu escrevo as bolinhas uma em cima da outra. Significa que elas vão ser tocadas ao mesmo tempo. Então aqui eu tenho o acorde Dó maior. Dó, Mi, Sol. Uma terça maior e uma terça menor. Para escrever isso em cifra, eu só coloco a letra do acorde. Então, o acorde maior, eu só coloco a letra da cifra, né? Então, nesse caso aqui, eu tenho acorde de Dó maior. Então, eu boto só a letrinha C, que representa o Dó. Representa essa tríade de Dó maior. Ok? Pessoal, tranquilo até aqui? Vamos me dando um feedback aí. Tá tranquilo. Por mim tá tranquilo. Beleza. De boa. Beleza. Cantores, como que tá para vocês? Tranquilo, prof. De boa, Eric? Beleza, legal. Então, vocês viram que as tríades maiores são terça maior mais uma terça menor. Nas tríades menores, a gente tem o quê? O contrário. A gente tem a sobreposição primeiro de uma terça menor e depois de uma terça maior. Então, olha só. Aqui eu tenho um acorde menor. Esse aqui é o acorde Dó menor. Está partindo das mesmas notas, né? Só que primeiro eu coloquei uma terça menor. Então, se o Mi era a terça maior do Dó, o Mi bemol vai ser a terça menor. Ok? Então, do Dó para o Mi uma terça menor, do Mi bemol para o Sol eu tenho uma terça maior. Né? E como que eu faço a cifra disso, do acorde menor? Vou pôr a letra daquele acorde, né? Que é correspondente àquele acorde. E eu boto um M minúsculo, para indicar que é menor. Isso já é uma coisa que varia um pouco com relação à escrita americana. Na escrita americana, às vezes, eles colocam esse símbolozinho aqui, ó. Tipo um hífen, ou um menos, né? Para dizer que é menor. Eu prefiro escrever com um M minúsculo. Eu acho bem mais fácil de visualizar. Mas aí também, assim, depende se você está acostumado a ler, por exemplo, partitura de jazz, aí vai aparecer muito com esse símbolozinho do menos, né? Mas, no geral, se você for ver, tipo, no Cifra Club, se você for ver nas partituras do Almir Shediac, por exemplo, que ele escreveu muita partitura de MPB, vai ter tudo escrito dessa forma aqui, com um Mzinho, ok? E aí, nesse caso aqui, então, a tríade de Dó menor, né? Dó, Mi bemol e Sol. Eu tenho C, Mzinho. Então, essa aqui é a cifra de Dó menor. Ok? Então, a gente já viu, ó, já viu essas duas primeiras combinações, né? Vamos lá. Terça maior mais terça menor, vou ter um acorde maior. Terça menor mais terça maior, eu vou ter um acorde menor. E essas outras duas? Por exemplo, duas terças maiores ou duas terças menores. O que eu vou ter? Aqui, ó. Eu tenho uma tríade aumentada quando eu tenho duas terças maiores sobrepostas. Aí é um acorde aumentado. Então aqui como que ficaria? Do Dó para o Mi eu tenho uma terça maior, e do Mi para o Sol sustenido eu tenho outra terça maior. Então Dó, Mi, Sol sustenido, eu tenho esse acorde, Dó aumentado. Ok?
Como que a gente escreve a cifra desse acorde aumentado? Eu posso escrever AUM, ou no inglês AUG, que o aumentado em inglês, né, tem um Gzinho ali. E às vezes a gente tem o maisinho também, para escrever o aumentado. Eu também não gosto de usar o maisinho, porque ele confunde. Ele tem outras coisas que eles escrevem com o maisinho também, então fica bem confuso. Eu gosto de escrever com AUM, mas se você vai ler em inglês, talvez vai aparecer com AUG ou o maisinho também. Mas no geral, aqui, Dó aumentado, C, AUM. Dó aumentado. Essa é a cifra aqui desse acorde. Dó, Mi, Sol sustenido. Ok? E aí, a gente tem as tríades diminutas. O que são as tríades diminutas? Os acordes diminutos, né? São feitos pela sobreposição de duas terças menores. Então, eu tenho as notas Dó, Mi bemol e Sol bemol. Então, Dó para o Mi bemol tem uma terça menor, Mi bemol para o Sol bemol tem uma outra terça menor. Então, aqui fica a escrita desse acorde. Né? O acorde diminuto, como que a gente vai escrever? Tem duas formas também. Aí essas duas, eu uso essas duas formas, né? O D e M minúsculo, ou o grauzinho ali, né? A bolinha, que vai indicar também ao lado direito, né? Então, nesse caso aqui a gente tem o acorde Dó diminuto. Aqui tá errado, ó. Tá escrito Dó aumentado, mas é Dó diminuto, ok? Dó, Mi bemol e Sol bemol. Então, aí, antes da gente passar para essa estrutura dos acordes, eu quero que vocês façam um exercício aí. Todo mundo está com folha pautada? É que vocês peguem e montem alguns acordes para mim, tá? Eu vou. Deixa eu até colocar aqui. Ô, professor, eu tenho uma dúvida. Diga. O acorde meio diminuto, ele tem que ser uma tétrade ou pode ser uma tríade Ele tem também? que ser uma tétrade. Ah, Uma tá. tétrade, porque a tríade ela é só diminuta, né? Uhum, A tríade do diminuto é igual à tríade do meio diminuto. Então, tipo, a gente só chama de diminuto, né? entendi. É. Então, olha só. O que eu quero que vocês façam? Eu vou colocar aqui os acordes. Acorde de Fá maior. Acorde de Sol maior. Sol menor. Acorde de Lá aumentado. E acorde de Si diminuto. Ok? Se consigo. Como é que é? Peraí, repete. É Fá maior, Sol. Sol menor. Tá. Deixa eu aumentar aqui, estou escrevendo aqui para vocês. Ah, tá. Beleza. Então, Fá, Sol menor, Lá aumentado e Si diminuto. Ok? Então eu vou pôr aqui também para vocês lembrarem. Estão fazendo já, ok? Uhum. Entrou alguém? Calma aí. O Leper. Oi, Gleber.
Uma coisa. Ah, o Gleber mandou mensagem aqui. Tá sem áudio, Gleber? Ah, tá. Eu passei aqui essa atividade, ó. É para vocês escreverem esses acordes aqui. Montarem esses acordes na partitura. Então, acorde Fá, Sol menor, Lá aumentado e Si diminuto. Só como tríades, ok? Então, 3 notas. Como que funciona? Os acordes maiores é uma sobreposição de terça maior e uma terça menor. Os menores, uma terça menor e uma terça maior. Os aumentados, duas terças maiores. E os diminutos, duas terças menores. Ok? Vai tentando fazer já. Qualquer dúvida, pode perguntar. Calma aí. Deixa eu abrir os Sibelius aqui. Eu vi tua mensagem, Gleber. Já vou responder, tá? Os acordes você escreve da seguinte forma, Gleber. Escreve as notinhas uma em cima da outra. Então aqui tem um exemplo do Dó diminuto, né? Tem duas terças menores. A terça menor do Dó é Mi bemol e a terça menor do Mi bemol é o Sol bemol. Então eu escrevo as bolinhas uma em cima da outra. Ok? Por aqui pra gente ir fazendo junto. Pessoal, vamos corrigir aqui juntos?
Não sei se todo mundo conseguiu terminar já. Tá tranquilo? Vamos avisando que precisa de mais tempo, tá? Senão eu já começo aqui. Tá quase. Espera só um pouquinho. Tá, beleza. Ok. Olha, eu terminei. Só para avisar. Beleza. Beleza, vamos lá então, pessoal. Então, o primeiro acorde que a gente tinha que fazer, o Fá. Tá? É um acorde maior, então precisa de uma terça maior e aí uma terça menor. Então, vamos lá, eu tenho o Fá aqui. Tá todo mundo conseguindo ver o Sibelius aqui? Sim. Sim. Beleza. Então, ó, o Fá, qual que é a terça maior do Fá? Lá. Lá. E aí, a terça menor do Lá. Dó. Perfeito. Então, esse aqui é o acorde de Fá maior. Tá? Uhum. Por aqui para vocês ouvirem uma vez. Muito baixinho, então. Enfim, não sei se deu para ouvir. Mas o acorde de Fá maior. Se alguém tiver um violão aí, puder fazer o acorde de Fá maior. Pera aí. Isso aí, muito bem, obrigado. Então. Segundo acorde. O acorde de Sol menor. Então a gente começa como? Começa com a nota Sol. Qual que é a terça menor do Sol? Si. Si seria a terça maior, né? Então Precisa de uma Si terça bemol menor. no caso, né? Si bemol, exatamente. Tem que pôr aqui. Bemol. E a terça maior do Si bemol? Ré. Ré. Ré, exatamente. Tá? A gente pode pensar de duas formas. Os acordes maiores e menores. A gente pode pensar assim, como uma terça maior e uma menor e uma maior, né? Só com umas terças. Ou eu posso pensar, por exemplo, maior como uma terça maior e uma quinta justa, partindo sempre com relação ao Fá, né? E no menor eu vou ter uma terça menor e uma quinta justa também. Certo? Certo. Ok? Partindo daí da fundamental do acorde. Pode fazer o Sol menor, Ricardo? Opa, peraí. Aqui. Isso aí, beleza. E aí aqui o terceiro acorde que a gente precisava fazer era o Lá aumentado. Então começa no Lá. Fiz a terça maior do Lá. Qual que vai ser a nota?
Dó sustenido. Dó sustenido, aham. E aí, a terça maior do Dó sustenido. Mi. Isso, que vai ser Mi sustenido, né? Mi sustenido. Mi sustenido. O Mi sozinho... Aumentado, né? Exatamente, fica acorde aumentado. Ah, é verdade. Então aqui, o acorde aumentado, eu posso pensar de outra forma também. Posso pensar como duas terças maiores, ou posso pensar com relação ao Lá, com relação ao fundamental, né? Então, o Dó sustenido pro Lá é uma terça maior, e o Mi sustenido pro Lá é uma quinta aumentada. Então, o acorde aumentado tem a quinta aumentada. Certo? Ah, isso aqui. Ok? Ok. Beleza? E o último aqui... se você puder tocar também, Ricardo, o Lá aumentado. Esse aqui? Exato, ele tem esse som mais tenso, principalmente por causa dessa quinta aumentada aqui. Ok? Ok. E aí, o último acorde que a gente tinha que fazer era o Si diminuto. Então, vamos lá. Si. Si, qual que é a terça menor do Si? Ré. Mi. Ré. Mi. E a terça menor do Ré aí. Oi, desculpa? Não. Na verdade, não é sustenido, né? Do Si. Não, é Ré natural. É Ré natural. Si, Ré, né? Ah, O tá. Si diminuto, né? Porque o Ré é a terça menor do Terça menor. Si. É verdade. E aí a terça menor do Ré também, qual que vai ser? Fá. Fá. Exato. Natural também, né? Exato. Si, Ré, Fá. Ok? Se puder fazer esse acorde também, Ricardo. Pá. Isso. Si, Ré, Fá. O acorde diminuto e o acorde aumentado, eles têm um som um pouquinho mais tenso do que os acordes, o acorde maior e o acorde menor, né? Por quê? Porque o acorde maior e o acorde menor, eles têm aquela estabilidade que a gente viu antes da quinta justa. Do Fá pro Dó tem uma quinta justa. Aqui, ó, por exemplo. Do Sol pro Ré aqui, tem uma quinta justa. Mas no acorde aumentado, ó, eu tenho uma quinta aumentada. E do Si pro Fá, eu tenho uma quinta diminuta. Ok? Então, por isso que eles têm esse som que fica um pouquinho mais tenso. Essa quinta diminuta aqui é a mesma coisa lá que a quarta aumentada. Lembra que a gente tinha visto que era um som dissonante. É o som do trítono. Ok? Então, por isso. Pessoal, conseguiram fazer certinho esses acordes? Teve muito erro, alguma dificuldade? Vamos Eu avisando. consegui fazer tudo. É? Uhum. Quem mais? Deixa eu ver. Neia, o Gleber. Eu montei, mas não consegui fazer, daí copiei. Mas estou acompanhando. Mas então faça uma outra sequência de acordes maiores, menores, diminuto e aumentado. Como exercício para você fazer depois. Aí me manda por mensagem, pode ser? Depois da aula, no caso. Tá bom, pode ser. Beleza? Fernando, foi tranquilo? Quem mais? O Kleber. Qualquer dúvida, a gente vão falando aqui, tá? Então, prof, essa matéria aí dos acordes ali eu não peguei muito bem, cara. Não sei se foi porque questão de aula online, assim, é mais difícil de... Na minha opinião, né? É mais difícil a gente pegar de primeira. Eu acho que as aulas, pessoalmente, são mais fáceis de compreender o conteúdo. Só que também falta um pouco de prática. Aí eu cheguei meio atrasado na aula aqui, não tive tempo de fazer. Não, é que quando você chegou, eu já tinha feito toda uma explicação pro pessoal. Ah, bom. Sobre tríade, sobre formação de acordes. Mas daí depois você pode só voltar no vídeo e dar uma revisada nisso. Mas também, se tiver ainda sem entender esse conteúdo, me pergunta, manda mensagem, ou me pergunta mesmo na live, né? A gente vai sempre revisando, tá? Mas Não, então, beleza. só pra gente revisar, deixar isso firme, né? As tríades, a gente tá vendo 4 possibilidades de tríades aqui.
porque a gente tem combinações de terças, né? As tríades são o quê? Sobreposições de terças. Então, a gente pode sobrepor terças maiores ou terças menores. E aí a gente tem a combinação, ó, por exemplo, uma terça maior e uma menor vai gerar tríades maiores. Uma terça menor e uma maior gera tríades menores. Duas terças maiores geram uma tríade aumentada. E duas terças menores geram uma tríade diminuta. Ok? E aí, bom, a gente tem aí, com relação à estrutura dos acordes, as posições que eles vão ocupar. Porque o acorde ele pode estar numa posição fechada, ele pode estar numa posição aberta. Então, quando o acorde está numa posição totalmente fechada, todas as notas que compõem o acorde estão dentro de uma oitava. Então, eles estão aqui, o mais próximo que eles conseguem estar, essas notas. Tá vendo? Dó, Mi, Sol. Diferente, por exemplo, dessa posição aqui, que está aberta. Aqui tem o Dó, o Sol aqui e o Mi. Isso aqui continua sendo um acorde de Dó maior. As notas são as mesmas, Dó, Mi e Sol. Só elas estão numa outra ordem. Okay? Isso é uma coisa importante da gente ter consciência. Que independente da posição das notas ali dentro, isso continua sendo um Dó maior, porque eu tenho as notas Dó, Mi e Sol. Ok? Então aqui, esse exercício vocês vão fazer depois em casa. Que é também, basicamente o que a gente estava fazendo agora em aula, só que com mais exemplos, né? E escrito de diversas formas. Então, acorde Ré maior, Fá aumentado, Si bemol maior, né? Lá diminuto, Sol menor, Mi diminuto e assim por diante. Então, escrever eles em posição fechada. O que significa? Escrever exatamente como a gente fez agora aqui no Sibelius, assim, né? Os acordes só nessa sequência das terças, sem nenhuma inversão de notas, nada disso. Ok? Em posição fechada. Pessoal, alguma dúvida até aqui? O próximo exercício aqui, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que escrever a cifra dos acordes que estão aqui. Então, esse exercício eu quero que vocês façam pelo menos uma parte dele agora, porque isso a gente não tinha praticado ainda. O que vocês vão fazer? Ó, os acordes estão todos em posição fechada. Então, para você saber qual que é o acorde, né, você vê primeiro qual que é a nota ali de baixo. Então, essa tríade aqui, quais são as notas que eu tenho? Ó? Sol, Si e Ré. Essa aqui é a tríade de qual nota? De Sol maior. De Sol. Exatamente. Eu já sei que é Sol maior porque eu tenho do Sol para o Si uma terça maior e do Si para o Ré uma terça menor. O que vocês vão fazer? Começar pelo menos a fazer esse exercício aqui agora. Tá? Então eu vou deixar aqui aberto. Vocês vão copiar essas notinhas e escrever a cifra delas. Ou, pelo menos assim, por enquanto não precisa nem copiar, porque depois vocês imprimem esse arquivo e escrevem no papel, né? Mas bota tipo assim, ó, 1, 2, 3, 4. Aí vocês vão escrever a cifra de cada um desses acordes. Beleza? Todo mundo entendeu? Sim. Beleza, ok. Se alguém não entendeu, pergunta aí pra gente. Beleza? Cifrar esses acordes. Meu professor, minha internet tá horrível, voltei agora aqui. Tá. Pra fazer esse exercício aqui? Isso, esse daí que é o 2.2, que é cifrar esses acordes. Tá? Você conseguiu pegar a explicação sobre a formação dos acordes? Consegui sim. Beleza. Ok.
Dúvidas, pessoal? É pra fazer tudo? Se você já conseguir, sim. Mas vamos fazer assim, vamos corrigir os 4 primeiros, então, depois vocês terminam. Pode ser? Vamos lá. O Beleza, pode ser. primeiro compasso ali. Calma aí. Primeiro compasso, gente. Qual que é o acorde? Sol maior. Sol maior. Isso. Segundo compasso, qual que é o acorde? Fá Menor. diminuto. Fá menor. Menor. Isso. Ah, tá. Fá menor. Ok? Terceiro acorde. Si bemol. Si bemol. Si bemol. Si bemol maior, né? Só si bemol. Bemol Maior. É. Maior, isso. E o quarto acorde aqui? É o Lá aumentado. Lá aumentado? Lá aumentado, exatamente. Coincidência a gente já tinha feito, né? Esse. Lá aumentado. Ok? Então, tarefa para vocês, gente. Usem esses 20 minutos que a gente tem agora dessa aula para fazer esse exercício 2.1 e o 2.2. Terminar de cifrar essas daqui, né? E colocar as notas de cada uma dessas cifras aqui. Beleza? Beleza. Ficou alguma Beleza, dúvida, professor. gente? Tá tranquilo? Tá favorável. Tá de boa? Qualquer coisa, manda mensagem perguntando ali. Eu vou parar a gravação aqui, mas eu vou estar aqui